Irmãos, hoje, dia 17 de outubro, nós celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Ele que viveu na era que nós conhecemos como era subapostólica, ou seja, após nosso Senhor Jesus Cristo entregar a sua vida na cruz e ressuscitar, nós tivemos a era apostólica, ou seja, os apóstolos cheios do Espírito Santo após Pentecostes saíram e evangelizaram todo o mundo. Então, após esta era apostólica, tivemos a era subapostólica, ou seja, pessoas que foram instruídas diretamente por esses apóstolos, mas que não foram testemunhas oculares de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ali mais ou menos no século II, nos primeiros 2 séculos, após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o contexto que Santo Inácio de Antioquia viveu e pôde testemunhar a sua fé. Ele que quis unir-se ao sacrifício de Cristo na cruz, também entregando a sua vida por amor a este Deus que entrega a sua vida por amor a nós. Ele quis abraçar a coroa do martírio. E nestes primeiros séculos, os primeiros cristãos, foi ali em Antioquia que os cristãos se denominaram católicos pela primeira vez. A Igreja Católica, da sucessão apostólica, surge a Igreja Católica. Então, neste contexto, Santo Inácio de Antioquia, que foi instruído pela fé dos apóstolos, ele foi perseguido já, um dos primeiros a serem perseguidos pelo Império Romano, sob o comando do imperador Trajano. Então, condenado à morte, ele seria levado até Roma, onde naquele circo promovido pelo Império, onde jogavam as pessoas para serem devorados pelas feras, para que as pessoas pudessem ver aquele espetáculo. Essa era a condenação de Santo Inácio de Antioquia. Então, diante deste martírio que ele estava prestes a abraçar, prestes a derramar o seu sangue, entregue às feras, ele então, no caminho de Antioquia até Roma, ele escreve 7 cartas e uma dessas 7 cartas, inclusive, era para os romanos. E nela ele diz o seguinte: olha, não se preocupem com o martírio, não se oponham a esse projeto do império. Não, eu já sou bispo, eu já sou velho, eu quero abraçar o martírio por amor a Cristo. Ele diz assim: e oxalá venha a ser moído nos dentes das feras para me tornar pão imaculado. Que eu possa imitar a paixão do meu Senhor. Só agora sinto que começo a ser verdadeiro discípulo. Vejam, irmãos, a vontade de abraçar a coroa do martírio e seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que entrega a sua vida por amor a nós, por amor a Santo Inácio de Antioquia, ele reconhece isso e quer entregar a sua vida por amor a Deus, para imitá-lo, para dar o exemplo, para testemunhar, para defender a fé católica, apostólica romana diante das perseguições, diante das provações. Nada podia afastar Santo Inácio de Antioquia de abraçar ali a coroa do martírio e derramar o seu sangue por amor a Deus. Ele queria unir-se a Deus. Então, irmãos, hoje ele é um grande luzeiro para nós. Porque, irmãos, quantas vezes nós não somos tentados, nós fraquejamos na nossa fé diante das pequenas dificuldades. Quantas vezes nós nos colocamos em algumas situações desconfortáveis e, às vezes, caímos e abandonamos a nossa fé. Enquanto aqui nós temos um grande santo, bispo, mártir, que quer entregar a sua vida por amor a Cristo. Nós não tomamos a vida dos santos mártires como exemplo para nós, irmãos. Diante, por exemplo, de um episódio de corrupção no trabalho, que a gente vai ter uma condição financeira melhor,
que é uma coisa boa para estar aqui neste mundo, mais conforto? Ou então diante das provações, das tentações da carne, que às vezes a gente recorre à infidelidade por pura desordem das nossas paixões, por pura busca do prazer? Nós abandonamos a nossa fé, nós negamos a nossa fé por motivos banais, motivos medíocres, por busca de prazer, por fuga da dor, e não tomamos os santos mártires como exemplo, aqueles que derramaram seu sangue para permanecerem unidos a Cristo, unidos ao seu amor, para imitarem a Cristo. E Santo Inácio de Antioquia é um luzeiro para nós, para que nós, diante das provações, das dificuldades, nós abracemos o nosso martírio dia após dia, abraçando as nossas cruzes. Crucifiquemos as nossas vontades, os nossos caprichos, para fazermos a vontade de Deus e permanecermos unidos a Ele. Porque Santo Inácio de Antioquia sabia que nada que este mundo pudesse oferecer seria suficiente, e muito menos que suficiente. Não seria nada perto da eternidade que Deus tem providenciado para nós, se nós recorrermos a Ele, tomarmos o caminho de cristãos, de verdadeiros católicos. Tomemos o exemplo de Santo Inácio de Antioquia, irmãos. Se não for para derramarmos o nosso sangue como ele, que nós crucifiquemos as nossas vontades, os nossos caprichos, que nós abracemos o martírio, abracemos as cruzes dia após dia, por amor a Cristo, sempre com o olhar voltado para Deus, para esta união com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.